Você já se perguntou como pode fortalecer sua fé e viver uma vida cristã mais profunda? Práticas cristãs como a leitura da Bíblia, a oração e o jejum são ferramentas poderosas que Deus nos deu para crescer espiritualmente e manter um relacionamento íntimo com Ele. Essas práticas cristãs não são apenas hábitos religiosos, mas meios de graça que nos aproximam de Deus, moldam nosso caráter e nos preparam para as batalhas espirituais diárias. Quando praticamos a leitura bíblica, oração e jejum, somos capacitados a viver de maneira mais fiel à vontade de Deus, enfrentando os desafios com sabedoria e discernimento. A beleza dessas disciplinas está em como elas nos transformam, não apenas em nossa vida pessoal, mas também no nosso relacionamento com os outros. Resumo do artigo: Guia completo de práticas cristãs. Como ler a Bíblia. Dicas para iniciar e aprofundar sua leitura das Escrituras. Jejum e caminhada espiritual. Importância e prática do jejum como meio de crescimento espiritual. Oração. Estratégias para uma vida de oração eficaz e constante. Oração e comunhão com Deus, aprofundando o relacionamento com Deus através da oração. Oração para grupos específicos, intercessão por família, igreja e nação. Oração e relacionamento com Deus, cultivando uma relação íntima e pessoal com Deus. Estudo bíblico, técnicas e ferramentas para um estudo bíblico profundo e enriquecedor. Então, vamos mergulhar nesse guia que vai te ajudar a entender melhor como cada uma dessas práticas cristãs pode ser aplicada à sua vida, trazendo renovação espiritual e fortalecendo sua caminhada de fé. Como ler a Bíblia. A leitura da Bíblia é fundamental para qualquer cristão que deseja conhecer mais de Deus e de sua vontade. A Bíblia é a palavra viva de Deus, que nos ensina, corrige e guia em cada área da vida. Muitos, no entanto, têm dificuldade em saber por onde começar. Aqui estão algumas dicas práticas. Comece com um plano de leitura. Se você está começando agora, uma boa ideia é seguir um plano de leitura bíblica que cubra tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Medite nas Escrituras. Não basta ler rapidamente. Medite no que você leu e busque aplicar à sua vida. Uma leitura atenta e reflexiva traz transformação. Peça sabedoria a Deus. Antes de começar, ore para que Deus revele a você as verdades de sua palavra. Lembre-se de Tiago 1,5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Ler a Bíblia diariamente é como alimentar o espírito. Assim como nosso corpo necessita de comida para se sustentar, nossa alma precisa da palavra de Deus para se manter firme na fé. Além disso, é através da leitura das Escrituras que encontramos consolo, direção e sabedoria para as questões mais complexas da vida. Em tempos de dúvida ou dificuldade, a Bíblia nos lembra das promessas de Deus e nos enche de esperança. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Este versículo ressalta como a palavra de Deus nos guia em meio à escuridão e incerteza. Ao ler e estudar a Bíblia, permitimos que a luz divina ilumine nossa jornada, fazendo com que nossas decisões sejam baseadas em princípios eternos e não em sentimentos momentâneos. Jejum e caminhada espiritual. O jejum é uma prática espiritual antiga, mas que continua relevante para os cristãos hoje. Ele nos ajuda a focar em Deus, entregando a Ele nossas necessidades e preocupações, enquanto negamos a nós mesmos. Na Bíblia, vemos exemplos poderosos de jejum. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério público, Mateus 4:2. Moisés jejuou enquanto recebia os 10 mandamentos, Êxodo 34:38. Daniel praticou jejum e orou por sabedoria, Daniel 9:3. O jejum nos lembra que nossa verdadeira força vem de Deus e não de nós mesmos. Durante esse tempo, você pode entregar suas preocupações a Ele e buscar sua orientação. Ao jejuar, esteja sempre em oração, pedindo que Deus fale ao seu coração. Isso trará fortalecimento espiritual, clareza e um novo nível de intimidade com o Senhor. Além disso, o jejum nos ajuda a desenvolver autocontrole e dependência de Deus. Ao renunciarmos a algo que gostamos, como a comida, por exemplo, reconhecemos que nossa subsistência e vida dependem do Criador. Mais do que uma simples prática de privação, o jejum deve ser acompanhado de um espírito de oração e devoção.
Quando jejuamos, somos lembrados de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa prática cristã nos ajuda a entender a profundidade de nossa caminhada espiritual. Através do jejum, reconhecemos que, em nossa fraqueza, Deus é a nossa força. Somos renovados, purificados e preparados para enfrentar desafios espirituais com mais vigor e confiança no poder de Deus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, para não parecerdes aos homens que jejuais, mas ao vosso Pai. Mateus 6:16-18. Oração. A oração é a chave para uma vida cristã saudável. Quando oramos, nos conectamos diretamente com Deus e estabelecemos uma comunicação profunda com Ele. No entanto, muitas vezes a oração pode parecer difícil ou monótona. Aqui estão algumas sugestões para tornar a oração parte vital do seu dia a dia. Defina horários específicos. Tenha momentos reservados para falar com Deus, como ao acordar e antes de dormir. No entanto, não se coloque à espera de um momento grandioso. Seja consistente. A oração diária, mesmo que curta, mantém sua conexão com Deus viva e ativa. Ore com fé. Acredite que Deus ouve e responde suas orações, conforme sua vontade. Jesus nos ensinou em Lucas 18 que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Através da oração, você se aproxima de Deus e experimenta seu amor e direção. A oração não é apenas uma forma de apresentar nossos pedidos a Deus, mas também de cultivar um relacionamento íntimo com Ele. Quanto mais oramos, mais entendemos seu coração e suas intenções para a nossa vida. A oração pode ser feita de diversas formas, e não há uma fórmula exata. O importante é que seja sincera, vinda do coração. Paulo nos ensina que devemos orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, o que implica em viver uma vida de constante conexão com Deus, reconhecendo sua presença em todos os momentos. Através da oração, recebemos paz, sabedoria e força para enfrentar as batalhas do dia a dia. Oração e comunhão com Deus. A oração não é apenas uma lista de pedidos, mas uma maneira de manter comunhão com Deus. Ela é um diálogo, onde não apenas falamos, mas também ouvimos o que Deus tem a dizer. Quando oramos, experimentamos uma proximidade com o Criador que transcende o entendimento humano. Ore em qualquer momento. Você pode orar enquanto caminha, trabalha ou até mesmo nas tarefas diárias. Mantenha uma conversa constante com o Senhor, Ele é seu amigo. Escute a Deus. A oração é uma via de mão dupla. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. E acho que aqui precisamos refletir com carinho. Quando você ora, esse momento é um monólogo. Ou seja, só você fala e quando não há mais nada que você tenha a dizer, você prontamente lança a mão do "em nome de Jesus, amém" e segue a vida? Você já se permitiu ficar em silêncio, sem pressa de ir embora desse momento, para ouvir o que Deus tem a te dizer? Falaremos mais sobre isso. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Salmos 145:18. Esse versículo é uma linda promessa de que Deus está sempre acessível, pronto para nos ouvir e responder. À medida que nos aproximamos dele em oração, experimentamos uma intimidade cada vez maior com nosso Pai Celestial. A comunhão com Deus não se limita a momentos formais de oração. Ela pode acontecer durante todo o dia, em pequenos pensamentos, conversas interiores e momentos de gratidão. Estar em constante comunhão com Deus nos mantém sensíveis à sua voz e direcionamento. Esse tipo de oração é transformadora, pois nos permite viver cada dia com um sentido mais profundo de propósito e direção divina. Oração para grupos específicos. A intercessão é uma forma poderosa de oração. Quando oramos por outros, estamos praticando o amor cristão e cuidando dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Aqui estão algumas sugestões de grupos pelos quais você pode orar. Família. Ore pela proteção, saúde e crescimento espiritual dos membros da sua família. Igreja. Interceda pela liderança e pelos ministérios da sua igreja. Nação. Peça a Deus por justiça e paz no seu país. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, Tiago 5,16, e a intercessão é um dos maiores atos de amor que podemos praticar.
Quando intercedemos, estamos ajudando a carregar os fardos uns dos outros, como Paulo nos instrui em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Além disso, orar por outras pessoas nos tira de uma postura egoísta e nos ajuda a ver o mundo com os olhos de Cristo. Quando oramos por grupos específicos, como famílias, líderes ou nações, estamos participando da obra de Deus no mundo. Isso nos torna mais sensíveis às necessidades dos outros e fortalece nossa fé ao ver as respostas de Deus a essas orações. Oração e relacionamento com Deus. Oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas sim uma forma de aprofundar seu relacionamento com Ele. A oração transforma nosso caráter, molda nossa mente e renova nosso espírito. Ao gastar tempo em oração, você começa a conhecer mais de Deus e a compreender sua vontade para a sua vida. Seja sincero nas suas orações. Deus deseja que venhamos a Ele com o coração aberto, trazendo nossas alegrias, tristezas e preocupações. Agradeça sempre. Não esqueça de agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito em sua vida. A gratidão é uma expressão poderosa de fé. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Este versículo destaca a importância de trazer nossas ansiedades a Deus, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. A oração, quando feita com um coração grato, nos dá paz e segurança. Quanto mais nos aproximamos de Deus em oração, mais nossos desejos e vontades se alinham com os seus. Isso nos ajuda a orar de maneira mais eficaz, sabendo que estamos pedindo segundo a sua vontade. Orar com o coração alinhado ao de Deus traz uma paz que excede todo entendimento e nos capacita a viver de maneira que glorifique seu nome. Estudo bíblico. O estudo bíblico é uma maneira de aprofundar seu conhecimento das Escrituras. A leitura diária é importante, mas o estudo profundo permite que você compreenda os significados mais profundos das passagens e aplique melhor os ensinamentos à sua vida. Use ferramentas de estudo. Comentários bíblicos, dicionários e guias podem ajudar a entender contextos e significados. Participe de grupos de estudo. Estudar a Bíblia em comunidade permite trocas de experiências e crescimento mútuo. Escolha passagens temáticas. Focar em tópicos específicos, como fé, graça ou obediência, pode trazer maior clareza. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, segundo Timóteo 3,16. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, e o estudo aprofundado nos permite descobrir novas verdades e aplicar esses ensinamentos à nossa vida diária. Além disso, estudar a Bíblia em grupo nos ajuda a crescer juntos em Cristo. Ao compartilharmos nossas compreensões e perguntas, somos edificados e desafiados a viver de acordo com a palavra. O estudo bíblico nos equipa para enfrentar os desafios espirituais e fortalece nossa fé, à medida que nos aprofundamos no conhecimento de Deus. No nosso blog teremos muitos temas para estudo da Bíblia. Se você tem alguma sugestão, ou algum assunto que deseja muito aprender e ainda não teve oportunidade, mande uma mensagem nos comentários ou na aba Contato. Podemos estudar juntas. Dicas práticas e aplicáveis. Aqui estão algumas sugestões para aplicar as práticas cristãs no seu cotidiano. 1. Leitura bíblica. Siga um plano de leitura ou leia um capítulo por dia. 2. Jejum. Inicie jejuando por períodos curtos e vá aumentando gradualmente. 3. Oração. Defina horários fixos e tenha um caderno de oração ou um bloco de notas no celular para registrar pedidos e respostas. 4. Estudo bíblico. Participe de grupos de estudo e use ferramentas que facilitem a compreensão. Busque cursos de estudo bíblico online. E se una ao nosso grupo de estudos do Único Caminho. Essas dicas são simples, mas eficazes, quando aplicadas com consistência e fé. Ao incorporá-las no seu dia a dia, você estará construindo uma base espiritual sólida, que o sustentará em tempos de dificuldades e incertezas. Inspiração e esperança. As práticas cristãs de leitura bíblica, oração e jejum são fundamentais para o fortalecimento da fé e para o crescimento espiritual. Ao aplicar essas disciplinas em sua vida, você estará mais próximo de Deus, vivendo segundo a sua vontade e experimentando as bênçãos que Ele tem reservado para você.
Lembre-se de que o crescimento espiritual é um processo contínuo, e Deus sempre estará ao seu lado em cada passo dessa jornada. Essas práticas não são apenas tarefas a serem realizadas, mas convites para uma vida mais profunda e significativa com Deus. Ao viver em comunhão com Ele, você experimentará a paz, o amor e a sabedoria que somente o Senhor pode proporcionar. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Oração final. Senhor, guia-nos a te buscar cada dia mais através da leitura da Tua Palavra, da oração e do jejum. Fortalece nossa fé e nos ensina a viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Gostou deste conteúdo? Então compartilhe no grupo da sua família e envie para o grupo da sua igreja. Vamos multiplicar essa mensagem juntos. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e trazer inspiração para o seu dia a dia. Que possamos, juntos, continuar aprendendo, crescendo e nos aproximando mais daquele que é o único caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe.